Gisele Camargo é uma pintora carioca que atualmente vive e trabalha em Minas Gerais. De um modo geral, sua pintura repercute as suas impressões da realidade. Assim, enquanto viveu nos grandes centros urbanos, sua pintura transitou entre questões da geometria e arquitetura, por exemplo, refletindo amplo repertório presente nos mesmos. Quando em 2017 a artista passa a morar na Serra do Cipó, em Minas Gerais, sua pintura volta-se para questões de materialidade em conformidade com a paisagem local. Nas suas duas séries de pinturas, Brutos e Erosões, iniciadas respectivamente a partir dos anos de 2016 e 2018, questões de extrema picturalidade passam a protagonizar as suas obras. A palavra pictural tem a sua origem no latim pictura, que significa pintura. O seu sufixo dá a sua forma adjetiva quando o termo se relaciona à pintura ou imagem. Na língua inglesa, o termo pictural refere-se ao aspecto visual ou à representação pictórica de algo através de uma pintura ou imagem. Trata-se de um termo que está relacionado à aparência visual e à manifestação estética de algo que possa ser representado visualmente. Nas pinturas de Gisele, o materialismo pictural é imagético, especialmente pelo fato de que suas pinturas são figurativas. Apresentam, de algum modo, uma realidade advinda de outra, sua experiência visual na Serra do Cipó. Por outro lado, a fatura das séries Brutos e Erosões manifesta explicitamente as suas filiações históricas quando localizamos aspectos da pintura cesaniana e taxista. O acordo entre materialidade e figuração, promovido pela artista, refere-se ao que Patrick Vodé expõe sobre a estrutura da pintura, em que não prevalece o ou, alternativa disjuntiva, mas sim o e, simultaneidade conjuntiva. Numa pintura, a imagem está em composição dinâmica com a matéria. É próprio da imagem pictural compor sua superfície manual com o plano visual da representação. Segundo Vodé, independentemente do seu caráter materialista ou representativo, leia-se abstração ou figuração, a pintura é, antes de tudo, uma dinâmica que possibilita a percepção da figura na pintura e da pintura na figura, isto é, o entre-dois da estrutura da pintura e de suas figuras que constituem um vai e vem do olhar na superfície pictórica. Na sua série Brutos, no que se refere à estrutura da pintura, o materialismo pictural acorda-se também ao antagonismo histórico entre as formas e espacialidades clássicas e barroca,
quando, segundo a abordagem formalista e evolucionista de Wölfflin, 5 pares de conceitos apresentam 2 concepções estruturais distintas: linear ao pictórico, plano à profundidade, forma fechada à forma aberta, pluralidade à unidade e, finalmente, clareza absoluta à relativa. Os confrontos entre os 2 modelos históricos de espacialidade, clássico, fundado numa ordem cujos limites são necessários, e barroco, que aqui chamaremos de pictural, fundado também numa ordem cujos limites são imprecisos, localizamos na série Brutus. Brutus aponta significativa quantidade de abordagens espaço-temporais aqui relevantes, especialmente no que se refere à dialética histórica figura-fundo ou forma-espaço. No que se refere ao uso de uma fatura clássica, o espaço define-se, ora, pela sua totalidade, numa espécie de lugar infinito, quando utiliza apenas um plano, ora, quando utiliza a variação de um plano quadrangular, ocultando 1, 2 ou 3 dos seus lados. Ora, quando apresenta o plano ortogonal integralmente com seus 4 lados. As sobreposições que definem a estrutura da série Brutus, ora a figura sobre um plano único clássico, ora a figura sobre um plano que está sobre outro, afirmam uma tectônica pictórica fundada em camadas. Contudo, repita-se, sua picturalidade não é de natureza expressional, senão construtiva, de algum modo cesariana. As rochas, pedras e minérios que ensejam esta série possuem uma interioridade e corporeidade de natureza pictórica, ou seja, existe a conciliação entre o que seria a pintura per se e algo que possa ser materializado enquanto imagem. A fatura das imagens rocha, apesar de estar fundada em excessos cromáticos e matéricos, é extremamente contida, construtiva. A tinta, seja pela matéria ou uso da cor, está num limite necessário. Existe uma espécie de purismo que garante o desvelamento da construção-pintura. Contrariando a fatura empastada dos seus brutos, Gisele estabelece limites para o seu contorno, quando a figura tem suas bordas cortadas, geometrizando-as. A artista concilia aqui questões da fotografia e colagem, portanto, não existe uma vontade de representação em sentido tradicional, senão de construção a partir de recursos técnicos utilizados a prioristicamente no seu processo.
Assim, a relação entre a imagem com fatura materialista e os planos geométricos não é abrupta. Suas bordas lineares promovem uma passagem e integração para um entorno prevalentemente geométrico. As cores também possuem um papel fundamental nas relações entre as formas pictorializadas e os planos geométricos. Salvo algumas das suas pinturas desta série, quando o artista faz uso de um plano preto ao fundo, estabelecendo um alto contraste, nas demais é notória a convergência cromática da suposta figura e seu fundo. Suposta porque, apesar das suas rochas muitas vezes encobrir as arestas dos planos, criando assim a percepção de sobreposição, o corte geométrico do seu contorno, de algum modo, parece alinhar todos os planos e imagens ali contidos numa espécie de constrição espacial. Novamente, a cor tem papel relevante neste processo ao não priorizar um plano em detrimento de outro. Trata-se de um acordo cromático que é fundamental na definição do espaço pictórico. O nome desta série, Brutos, refere-se àquilo que se mantém no seu estado natural, ou seja, o termo aponta para o seu referencial natureza, quando o artista promove, através das suas pinturas, nova possibilidade de existência, agora de natureza estética. A forma cuidadosa, laboral, como constrói a sua imagem em pintura, as cores sutis de que se apropria, porque parte da natureza referencial, promove uma abordagem extremamente poética, em que a questão da representação não se faz relevante, senão a construção de uma nova realidade que imprime leveza ao que deveria ser peso. Neste sentido, os seus planos geométricos corroboram na fluidez da forma pictórica no espaço, ao ofertarem um espaço ambíguo, temporal, instável, indefinido, de outro modo, em contínuo trânsito, ao parecerem deslocar, deslizar na superfície de cada pintura, promovendo uma espécie de interstício entre estas duas realidades, planar e pictórica.
De outro modo, sua série Erosões toma toda a extensão da superfície da pintura. Tal qual em Brutus, Erosões resulta do olhar atento da artista perante uma natureza mutante que, aqui, segundo suas palavras, as erosões naturais que frequento na Serra do Cipó me levaram a pensar na pintura como uma paisagem que está se formando e se modificando diariamente, vagarosamente, mas radicalmente, sedimentos, pedras, plantas e uma infinidade de elementos naturais se movimentando e, ao mesmo tempo, o caminho para o fundo da terra se mostrando e tentando se arrumar e voltar à superfície, e também um movimento de descida, tudo junto acontecendo. A artista conclui: as pinturas têm um processo parecido com o meu sentimento em relação às erosões, o tempo longo que cada trabalho leva e muitas pinturas sendo sobrepostas, apagadas, raspadas e novamente pintadas. Um processo que não teria fim, mas é uma pintura e escolho o fim, uma viagem na minha memória de todas as cores e densidades dessas paredes profundas que desejam se comunicar com o sol. A série Erosões, tal qual Brutus, é pictórica, ou seja, existe um acordo entre a pintura e a imagem. Manifesta-se também pela figuratividade, parte de uma realidade experienciada pela artista, convertida posteriormente numa experiência estética. Tal operação converge duas formas de acontecimentos, o da natureza e o da disciplina pintura. Na filosofia, o termo acontecimento refere-se a um evento que emerge, irrompe ou se realiza no tempo, distinguindo-se de meras possibilidades ou de essências fixas. Considera as contingências e temporalidades, refutando as previsibilidades. O acontecimento pode referir-se também ao surgimento de uma experiência determinada pela consciência, rompendo com estruturas pré-estabelecidas. Localizamos aqui, de certo modo, o modus operandi de Gisele na realização da série Erosões. Interessa à artista, conforme suas palavras, o aspecto processual da própria natureza, quanto aquele próprio da disciplina pintura. Importante destacar algo relevante. Gisele Camargo é uma pintora contemporânea que não abdica das referências históricas da pintura. Na sua série Brutus, é notório o aspecto construtivo à maneira cesariana, quando cada pincelada importa na sua individualidade, corroborando na sua totalidade num sentido de construtividade.
Na sua série Erosões, prevalece uma materialidade de raiz, de certo modo, taxista, quando a matéria tinta é colocada estrategicamente em cada ponto, cabendo pouco espaço para os imprevistos. A fatura, tanto em brutos como em erosões, é de fundamental importância. Não existe um rigor a priorístico, uma regra, senão o cumprimento de uma necessidade de natureza plástica que materialize duas formas de acontecimento: o da natureza referência e o da nova realidade pintura. Se, em brutos, o objeto rocha precisa de um lugar para existir no espaço da pintura, quando o artista constrói estruturas geométrico-cromáticas que acordam o todo, em erosões, a artista aborda o espaço per si. Seu materialismo pictural é imagético, manifestando-se como recurso crítico para abordar a pintura hoje a partir das suas bases históricas. Erosões acumula tons, subtons, cores, direções, faturas nas suas mais variadas possibilidades construtivas. Apesar da memória da ortogonalidade da superfície inicial, para não se falar em suporte, é notória a autonomia da pintura quando a materialidade da tinta ganha contornos corpóreos. A fatura nesta produção da artista é simultaneamente matéria, cor e tectônica, distanciando-se do já superado modelo de composição. O materialismo pictural das pinturas de Gisele Camargo é pura estrutura, em que a conciliação da matéria e da imagem é responsável pela construção de uma linguagem absolutamente poética.